Cara, há quase 10 anos foi lançado o último jogo da franquia Batman Arkham Knight, lá em 2015. Teve Esquadrão Suicida, mas a gente deixa pra lá. Mas parece que antes do jogo do Esquadrão Suicida, tinham planos pra fazer uma continuação, com Damian Wayne assumindo o mando do Batman. Eu pensei em fazer um vídeo, talvez pensando em uma história pra uma possível continuação de Batman Arkham Knight. Obviamente com ideias que eu pensei aqui, que poderiam ser adaptadas no jogo. Uma ideia de quadrinho e outra de uma animação. É a animação essa que também se baseou em quadrinhos, mas não sei exatamente qual quadrinho. Então vou citar a animação e não o quadrinho em si. Porém, essa é a primeira parte desse vídeo, porque eu queria fazer na segunda parte, lendo como vocês gostariam que fosse essa continuação do Arkham Knight, o que vocês esperariam para uma continuação do Batman Arkham Knight. No próximo vídeo eu vou ler algum desses comentários e falar um pouco sobre isso. Então comenta aí o que você gostaria que acontecesse no próximo jogo da série A. Seria legal de acontecer. E lembrando que eu não sou roteirista e só juntei algumas ideias aqui que eu gostaria que talvez acontecesse no jogo, sabe? E eu vou falar sobre duas possibilidades, não exatamente as duas a acontecer ao mesmo tempo no jogo. São dois caminhos que a história poderia seguir. E muito sobre o que eu vou falar aqui é mais sobre a história, sobre campanha. O jogo ele poderia adaptar uma história que seria a da animação Batman Sangue Ruim, em que o Batman fica desaparecido um tempo. Acredito que isso também aconteceu nos quadrinhos, tanto que a animação se baseia nos quadrinhos, mas não sei qual o quadrinho exato em que isso acontece. E quando o Batman tá sumido, quem assume o manto de Batman é o Dick Grayson. E ele fica sendo Batman por um breve período, mas eu acho que dava pra acontecer. E meio que nessa animação o Damian Wayne fica pentelhando ele, porque ele fala que seria um Batman melhor e tal. Só que diferente da animação, eles não têm uma relação tão boa, sabe, já estabelecida. Seria legal os dois meio que, não exatamente os dois brigando pelo manto, mas o Damian Wayne querendo reivindicar esse manto, porque, né, do pai dele que era o Batman, achando que tem o direito e tal de ser o Batman. Aí nessa história, não sei como, mas a Talia talvez poderia não ter contado pro Bruce que teve o Damian, já que os planos também eram de fazer o Damian ser o Batman de qualquer forma, né? Tanto que tem artes conceituais desse possível jogo que estavam fazendo, e que o Damian seria o Batman. Só que ser um Damian mais velho e tal, aqui me desse um Damian jovem ainda. Aí você deve estar aí se perguntando, ou talvez não, mas e o final lá do Protocolo Nightfall, tá ligado? O completo. Que tem um Batman que tá usando o gás do medo, porque a gente sabe que isso não seria muito estilo do Dick Grayson, né? E, na verdade, aquele final ele meio que tem essa dupla interpretação de que talvez é o Batman usando o gás do medo, ou que talvez é só imaginário dos bandidos de Gotham, que a mensagem que o Batman passou ficou, sabe? E que ainda existe esse medo nos bandidos de Gotham, do Batman, sabe? E algo mais psicológico em si. E talvez a gente possa ir por esse caminho. Mas a outra opção, que é o Batman usando o gás do medo, a gente vai falar sobre outra possibilidade mais pra frente. E o Dick Grayson podia ser o Batman e tal, e aí o Damian meio que ser o Robin dele. No começo, sendo contra o Dick Grayson ser o Batman, mas depois eles ficarem mais de boa ali e tal. E cara, eu acho que seria muito legal ter um jogo sobre isso. E assim, nas duas opções aqui de história que eu pensei, nas duas eu pensei em a Corte das Corujas ser meio que os vilões principais da história, né? Eu acho que seria muito da hora eles investigarem a Corte das Corujas. E eu tô pensando nessa história meio que ignorando o Esquadrão Suicida, o jogo do Esquadrão Suicida, tá? Eu não sei se foi descanonizado ou não, se ainda é canônico no universo Arkham, mas acredito que se um dia eles forem fazer uma continuação, alguma coisa pra franquia Arkham, com certeza que eles vão deixar de lado esse jogo do Esquadrão Suicida. Poderia ter outros membros da Bat-família nessa animação que eu citei do Batman Sangue Ruim mesmo. O Tim Drake poderia voltar como o Red Robin, também seria muito legal se isso acontecesse, na verdade. Tanto nessa primeira opção quanto na segunda, no final, de alguma forma, eles descobririam que o Bruce ainda tá vivo e tal. E isso até deixaria meio que em aberto pra possível volta do Batman do Bruce Wayne mesmo. Porque o Bruce Wayne ele foi dado como morto. Então a cidade já imagina que esse Batman que tá agindo aí seria meio que um novo Batman. E como não existe mais Bruce Wayne, basicamente só existe o Batman. Então daria pro meio que o Bruce Wayne voltar a ser o Batman e as pessoas não saberem que é o Bruce Wayne, já que ele tá dado como morto. Eu acho que talvez funcionaria pra um jogo, pra uma continuação. E se caso eles quisessem fazer outro mais pra frente, trazer o Bruce Wayne. Agora, a outra opção que também poderia acontecer, e que talvez case mais com aquela brisa do Batman tá usando o gás do medo pra aterrorizar os bandidos, né? Que a gente vê no final lá, quando você consegue ativar o Protocolo Nightfall. E cara, eu pensei em ser o Azael, que também tem uma história em quadrinhos que o Batman, ele não tá podendo atuar, o Bruce Wayne não tá podendo ser o Batman, por causa dos eventos que acontecem em A Queda do Morcego, que basicamente o Bane quebra a coluna do Bruce Wayne. E quem fica no lugar dele é o Azael.
eu acho que até faria sentido o Azazel usar o gás do medo pra impor medo mesmo, porque ele é bruto, tá ligado? Ele é bem mais violento, ele é bem mais brutal do que o Bruce Wayne. E aí que tá, eu estaria o Damian de novo aqui, novamente o Damian, e com essa mesma coisa dele tentar reivindicar meio que o manto do Batman, né? O manto de seu pai. Só que aqui talvez seria legal um Damian um pouco mais velho, quase que adulto, pra possivelmente depois assumir o manto de Batman mesmo, tá ligado? E, cara, seria muito legal de ver, tipo assim, a história construir os dois cada vez mais buscando serem dignos do manto de Batman. Tanto que o Damian mesmo, ele começa como um assassino. Ele é jovem, ele é meio moleque assim e tal, mas ele também é brutal, ele é violento também, ele mata, ele assassina. E seria legal ele cada vez mais querendo ser igual ao pai. Tipo assim, seria legal meio que a relação dele com o Azrael, seria de eles começarem meio puto um com o outro, brigando, e quem sabe até quase se matando mesmo, meio que no início, e mais pra frente eles irem entendendo o que o Batman significa e querendo ser talvez um Batman melhor e tal. E cara, eu acho que seria muito legal. E novamente a Corte das Corujas ser o meio que o vilão principal, né, abordar isso. Talvez algumas pessoas importantes de Gotham começassem a assumir. E sem contar também que os vilões do Batman estão vivos, né? Os principais. O Charada tá lá, o Pinguim tá lá, o Exterminador tá lá. Que provavelmente se forem fazer uma continuação vai ser lotado de sidequest. Mas que Deus queira que não sejam com aqueles benditos troféus do Charada. Porque vai... Mano, é foda, é foda. Então, cara, eu acho que funcionaria, tipo, e no final eles entendendo o que o Batman significa. Seria legal ter essa jornada deles, tá ligado? De melhorar. E talvez o Azrael, no final do jogo, ele deixar realmente o manto de Batman pro Damian. E aí, no final, de alguma forma, o Damian descobrir que o Bruce tá vivo. E talvez o Bruce no próximo jogo voltar como Batman. Ou então o Damian ser o Batman. O Bruce Wayne ficar fazendo uma mentoria ali com ele e tal. Pelas imagens, eu acho que vazadas, eu não sei, de arte conceitual que tem uma versão bem mais velha do Batman. Um bagulho bem Batman Frank Miller, sabe? E o Damian Wayne como Batman, que até, aliás, lembra um pouco, né, o Batman do futuro, essas artes conceituais. E, porra, no próximo jogo podia ser também no mesmo esquema, tendo 2 protagonistas e 2 Batmans. Cara, eu acho que talvez seria legal. Cara, eu trouxe essas ideias aí porque eu acho que o final de Arkham Knight, ele abre bastante essa possibilidade de adaptar essas 2 histórias, enquanto o Bruce Wayne, ele tá caído, ele tá no momento que o Bruce Wayne, ele não tá podendo, talvez, atuar como Batman. E, cara, eu acho que seria legal, principalmente, eu acho que a que eu mais gostaria de ver seria essa do Asa Noturna assumindo o manto do Batman, pelo menos temporariamente, sabe? E aí, vocês acham que essas ideias aí que eu trouxe são ruins, são boas? Talvez sejam legal pra um jogo, ou talvez só pra um spin-off mesmo, fora da franquia Arkham, tá ligado? Bom, então é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui. Que eu acho legal brisar um pouco nessas histórias, vir aqui falar como a gente gostaria que fosse talvez um certo jogo, um certo filme. Mais pra frente, quem sabe eu faço um sobre o Marvel's Spider-Man também. Eu tenho uma ideia na cabeça de como eu queria que fosse também, né, baseado em HQs, também em animações, algumas adaptações que eu acho que seriam legais. Eu posso trazer aqui, se esse vídeo for bem, eu faço um de Marvel's Spider-Man também. Cara, é muito divertido fazer isso, né, você bolar uma história, você pensar em alguma coisa. Não que eu tenha inventado essas histórias, né, porque já existiu em quadrinhos, em HQs, eu só adicionei uma coisa aqui e ali. Bom, se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Bom, é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.